vai falar sobre a boa e velha dor lombar, né? Quem nunca teve uma dor lombar ou tratou uma dor lombar e Você viu ficou os meio novos perdido? estudos, Fábio, que fala que 80% das pessoas em algum momento da vida vão experimentar uma dor lombar. Então é É muito corriqueiro realmente é esse muito tema, né? expressivo, 80% da população, né? Então pensa quanta Não. gente que vai ter dor lombar. É uma Uhum. pandemia de dor lombar. A gente separou os principais fatores que podem desencadear a dor lombar, né? Gosto de investigar as questões mais físicas, né? Então, é o seguinte, Fê, eu coloquei como um dos principais fatores as questões viscerais. E hoje eu sei que nos atendimentos nossos a gente vê que grande parte dessas dores lombares vem de questões viscerais, né? Então ele movimenta ali, ele fica mais pesado, fica mais leve, fica mais pesado, fica mais leve. Né? Tem gente que tem prisão de ventre, é o intestino mais inflamado, o intestino mais pesado, né? Que fica ali pela raiz do mesentério preso lá, né? Lá perto da coluna, tracionando a coluna toda para frente. Então existe uma pressão de tração mesmo, que faz com que a gente faça uma hiperlordose ali, exagerando bastante, né? A gente tem essas questões ditas viscerais. Aí, por sua vez, a gente tem as questões de fígado, a gente tem as questões de estômago, que são ali presos no diafragma, e o pilar do diafragma vai lá para L2, L3, e alguns lugares falam L4 também. De diafragma, que para mim, eu acabei citando ele, mas assim, é um dos mais importantes músculos ligados ali, junto com o quadrado lombar e psoas, nessa questão dessas dores lombares, né? Então a gente tem um diafragma que é mais tenso, a gente tem problemas ligados às questões respiratórias, onde a gente tem tosse, onde a gente tem diversos fatores que podem sim influenciar nesse diafragma. A cúpula do diafragma, né, o chamado zona de aposição do diafragma, pode diminuir e, consequentemente, tracionar, né, ou criar um segmento facilitado ali na nossa lombar, né? Fazer com que a lombar fique em uma tensão que não é comum para ela e o diafragma é um músculo forte, né? Um músculo tecnicamente e eu vejo que em grande parte dos meus atendimentos tem alguma disfunção de diafragma. Ele geralmente está sob uma tensão, principalmente pelas questões emocionais aí também, né, Fê? De pânico, da própria ansiedade, do estresse, de tudo que é ligado com essas questões de ai meu Deus, essas questões respiratórias, tudo que faz com que as costelas, né, percam um pouco da sua complacência ali, da sua elasticidade, podem influenciar diretamente nessa lombar também, né? A gente tem, óbvio, as questões emocionais que podem estar ligado a isso. Hoje, né, o tratamento Gold para as questões lombares diz bastante sobre as questões emocionais, as questões de desvalorização e tudo que a Fernanda vai explicar com louvor aqui logo logo. A gente tem hoje um grau de sedentarismo muito grande. E a gente faz essa flexão de coluna o tempo inteiro, com uma flexão da coxa também, a gente faz um encurtamento da cadeia posterior, né? E também a gente faz esse desequilíbrio postural, né? A gente gera uma tensão maior no diafragma, a gente faz uma flacidez, a gente gera uma flacidez do abdômen também. Então, tem essa questão de, de sedentarismo que eu acho que é uma das grandes sacadas para a gente ter com o nosso paciente. Se ele é sedentário, a gente deve mesmo indicar uma atividade física e qual atividade física que for melhor para ele, né? A que ele goste mais, a que ele consiga fazer uma adesão. A gente pode pegar sua filha que faz hipismo lá, que adora, a gente colocar ela para lutar judô. Ela não vai aderir.
A gente tem que fazer Saiu. alguma coisa voltar. A gente vai ter que fazer alguma coisa voltado para o esporte que ele gosta, né? E quais tipos de fortalecimento a gente precisa fazer para aquele tipo de atividade física, que é uma, por exemplo, é também uma atividade em flexão, né? Então, vamos. Tem gente que fala das questões de alongamento. Eu não sei até onde a gente pode colocar o alongamento como um real vilão. Depende muito do nível de encurtamento, eu acho. Depende muito do nível de tensão ali, né? É óbvio, se a pessoa passa 90% do tempo dela sentada, em frente ao computador, com flexão de perna e flexão de coluna, sim vai ter um desequilíbrio ali, Mas é né? mais entra mais numa questão de equilíbrio realmente do que de alongamento, né, Fábio? A gente Então, precisa mais estruturar realmente se é uma hipotonia ou se é uma hipertonia ou se realmente é o caso do encurtamento. Então, precisa ser muito bem avaliado essas questões antes de falar que simplesmente a sua dor é por falta de alongamento. Fica muito subjetivo isso, né? eu concordo. Eu não sei se realmente é o que a gente pode colocar como um real vilão. Talvez se a gente chamar alguém que trabalha com fáscias aqui, né, com Busquet, talvez ele mostre realmente que a gente esteja equivocado, mas eu, na minha prática, não vejo isso. Uma das coisas que falam bastante, eu tenho dor por conta da minha postura. Hoje é meio, né, como posso dizer, meio folclore mesmo. Crença. Não é uma crença, não tem estudos que comprovem hoje que a postura é algo efetivo para algum tipo de dor, né? Até porque a sua própria postura, a postura corporal, ela quer dizer muito sobre você, né? Sim, Você carrega esse tipo de postura por determinadas situações. Então, se eu sou mais introspectivo, eu vou sim ter um aumento da minha cifose torácica, né? Se eu preciso me sim. proteger mais nessa região. Então, isso não quer dizer quantas pessoas têm uma hipercifose ou uma hiperlordose, né? Um super aumentado ali e não sentem tantas dores. E quantas pessoas às vezes têm uma curvatura um pouco, sim, alterada, porém morre de dor. Então não é tanto a angulação da postura em si, e sim algumas outras influências físicas e emocionais que podem estar sim comprometendo essa postura realmente, né? Eu concordo com você, Fê. Eu não vejo como um total vilão isso, sim, questão da postura, não vejo como algo determinante, assim, né? Lógico que algumas posturas, uma escoliose severa, óbvio que pode trazer problemas, e nem estamos falando para você negligenciar isso. Mas talvez a gente não pode culpá-las 100% pelas dores. Né? Não dá para falar hoje em dia que assim, você tem dor na lombar por conta da sua postura. Não dá. A gente precisa desmistificar algumas coisas que vêm lá de trás, né? Que graças a Deus as coisas têm melhorado e evoluído bastante. Até isso que nos move bastante, né? Uma coisa que eu vejo muito no consultório é a cinesiofobia, né? Nossa, o que é cinesiofobia? É alguém que teve dor lombar, elas ficam com medo de executar tal movimento que doeu. Então, se eu tenho uma dor lombar e eu fico em pé muito tempo e dói, na minha cabeça já era uma crença o quê? Eu só consigo ficar 20 minutos em pé. Mais do que isso, eu tenho dor, né? Eu estou incapacitado de ficar em pé por conta dessa dor, né? Muita gente usa muito o termo portador, eu não gosto muito desse termo, mas eu sou um portador de uma hérnia, né? A hérnia é quase um hospedeiro, né? Eu falo, ela vai ficar ali, você não vai saber, vai. A gente vê muito isso, né, Fê, no consultório, de pessoas que trazem o exame, você vê o exame que não condiz com a dor, né? Assim, tá, tem um achado ou outro, achado ou outro no exame, mas não justifica a sua dor, né? E as pessoas gostam de usar o exame, né, para mostrar, não, eu tenho 3 hérnias aqui e tal. Tem um monte de gente que tem muito mais hérnias que isso.
A gente, enquanto fisioterapeuta, a gente tem que fazer o quê? Tirar essa crença, mostrar para o corpo que consegue se movimentar, ensinar para o corpo a forma correta desse movimento e tirar isso, porque muitas vezes a pessoa deixa de fazer algumas coisas simplesmente por medo de doer, né? Medo de travar. Né? E aí a gente costuma ver que existem diversos e diversos fatores associados a isso, né? Uma coisa que eu falo também é sobre o quê? O ambiente. Para mim, o segredo da vida é entender esse tal de ambiente aí, né? Como eu falo, já falei algumas vezes, não adianta a gente pegar o peixe, dar um super talentão, limpar o peixe e jogar no aguário sujo de novo. Isso não vai resolver. Muitas vezes, isso é o que menos vai resolver. E aí, geralmente, a gente estuda para isso. A gente estuda para enxugar gelo. Né? A gente tá lá, eu falo que o que eu aprendi na faculdade é simplesmente assim. Meu paciente vem com a luz do airbag acesa, eu vou lá e tiro a luz. O que a gente aprendeu basicamente é isso, apagar fogo e essa medicina dos contrários, né? Dor, analgésico, inflamou, anti-inflamatório. A gente aprende a tratar sintomas, né? A gente não aprende a procurar causa, a gente não aprende a entender, a ir além das coisas, né? E as pessoas querem mágica também, elas querem que você resolva o negócio para ontem, né? Mas o que é o ambiente, Fê? É a cadeira que eu sento, é o chefe que eu falo, é o filho que eu lido, é o colchão que eu durmo, meu travesseiro, a, a escola, a faculdade que eu vou, tudo, tudo. O que eu como, o que eu assisto na televisão, as minhas vivências, tudo isso faz parte do ambiente. E aí a palavra-chave que eu gosto, Fê, e eu acho que você é do meu time e assina embaixo, a palavra-chave para tudo isso chama-se percepção. A forma com que a gente recebe as informações, né? Eu sempre costumo dar o exemplo para meus pacientes o seguinte: vamos supor que você adora bicho e eu não. Entra um leão aqui, você vai adora o gatinho. Eu morro de medo, mas não é o mesmo evento, não teria que ser traumático para todo mundo? Mas para mim é super traumático, porque eu morro de medo de bicho. Mas para você não, porque você adora animais. Você vai lá, vai fazer um carinho nele e vai dar um bifinho. Ó, que maluquice, né? Então, assim, essa tal de percepção é uma coisa que molda diretamente como a gente vai observar isso. E aí eu acho que entra muito mais a nova medicina germânica por conta de percepção. Porque o mesmo evento, para mim, pode ser uma impotência, uma desvalorização, pode ser uma questão intelectual, pode. Depende da minha percepção. Pelo menos 80% das dores lombares, das crises de ciático, não são ciático. Né? Você faz os testes ortopédicos, eles são sempre negativos para ciático. Né? Você faz aqueles testes de slump, sempre dá negativo. É glúteo médio, Isso. piriforme, quadrado lombar, essa tríade aí que vive exucrinando essas lombares, né? Porque E a, é interessante a gente tentar entender a história do paciente, entender o que está acontecendo. Tem os testes ortopédicos também, né? Que vão dizer se é ciático ou não é ciático, né? E qual tipo de caminho a gente vai seguir. Existe sim, é real. Ele sabe te explicar por onde passa o nervo. Né? O paciente não estudou anatomia, mas ele consegue te dizer às vezes melhor do que muita gente não tem ideia de onde passa o nervo, o paciente sabe. Então não dá para dizer que não é real, que ele está sentindo uma ciática ali, mas ela com certeza é consequência, sim, dessas questões ligadas às contraturas, né? E esses enrijecer aí da musculatura lombar, sim. Né? A gente não pode simplesmente achar, na grande maioria não é, mas e se chegar no consultório um caso que é, você tem que saber também como que avalia isso, né? Lembrando que quando é uma hérnia que está encostando na inervação, isso são processos residivantes, processos de muito tempo que aconteceu, e ela vai doer quando tiver com o canal coletor, que a gente sempre fala, ativo, que é quando tem mais edema na região.
né? Então, quando ela já tem uma ruptura ali do anel, e o núcleo já sai, eu ainda tenho edema nessa região, então eu vou comprimir ainda mais essa inervação, eu vou ter os sintomas muito agudizados daí. E uma coisa importante que talvez as pessoas e daí? Como eu trato? Né? Qual é a forma de tratar? Eu acho que primeiro é descobrir a causa. Né? Descobrir a causa. Não dá para Uma boa ficar anamnese. apagando. Tipo assim, uma boa anamnese. Tudo bem, né? Às vezes a pessoa chega travada na primeira consulta, não consegue nem respirar, é óbvio que você vai ali apagar fogo, né? Você tem que dar um conforto para ele. Mas e posteriormente, né? E depois disso, como que a gente faz? Que tipo de intervenção a gente tem que fazer? Primeiro, acho que fazer a pessoa entender o que sentir biológico foi aquele, né? Que conflito foi esse? De que forma isso chegou ali e afetou, né? Como que isso aconteceu? Que forma que isso aconteceu? Acho que tudo isso é muito importante para a pessoa entender e conseguir alterar a percepção. Senão ela vai bater sempre na mesma tecla também. Mas a gente tende, o Exato, nosso é cérebro isso. é muito negativista, né? A gente tende a puxar pro lado mais pesado. Então acho que isso é importante. Tudo que. Bom, a gente falou do sedentarismo, que é o principal vilão aí que a gente tava falando. Então a gente sabe que, por exemplo, dependendo, a maioria das atividades físicas liberam testosterona. A testosterona é o hormônio da conquista, não é só da conquista homem e mulher, mas da conquista mesmo, de você conquistar seus sonhos, de você atingir suas metas, de você chegar lá, né? Às vezes, geralmente a gente vê alguém que consegue alguma coisa, a pessoa fala, olha lá, né, como que é, testosterona, tô valorizado, olha eu aqui, né? Chega de impotência, aqui, ó, testosterona. Então, esse é o principal efeito, talvez, do exercício físico também, né? Além de todos que a gente já conhece, mas a gente conseguir aumentar nossa testosterona, nossa visão de impotência, se sentir mais confiante, se sentir mais seguro para fazer as coisas do nosso dia a dia, né? Executar as nossas tarefas, não se sentir tão inferiorizado com algumas coisas. Talvez seja esse também um dos papéis, né, da atividade física. E aí a gente tem diversos caminhos a seguir com isso, né? Se é que existe um desequilíbrio, né? Eu sempre brinco, alonga quem tem que alongar, fortalece quem tem que fortalecer e bola para frente. Ô, Fábio, Né? mais um parênteses, porque você sabe que eu puxo a sardinha para medicina germânica, né? Um dos benefícios, eu falo também que quem te cura são as águas salgadas, né? Então, a água salgada do mar, ela também te tira de um processo que a gente fala de sentimento de abandono, assim como as lágrimas também e o suor. Então, esses três líquidos salgados, eles podem nos curar. E aí, por que que a água do mar? Porque se a gente for ver na nossa evolução das espécies, né? A gente é como um peixe também. Se o peixe está fora da água, ele retém líquido, né? Ele incha para sobreviver até a onda do mar pegar e ele voltar. Então, o mar é como se fosse um habitat muito seguro nosso. O nosso ambiente é como se eu me sentisse inserido. Por isso que às vezes as pessoas falam que quando dão um mergulho no mar, nossa, estou renovado. Claro que isso é momentâneo, isso não vai te trazer ao longo do ano, né, essa sensação de pertencimento, mas naquele momento, às vezes eu falo, se você tem a oportunidade de você dar um mergulho no mar, dê, porque ele vai fazer você se sentir pertencente ao ambiente, nem que seja momentaneamente, mas para a gente desativar esse canal coletor e diminuir os sintomas da dor daí, que vai, a gente consegue trabalhar melhor daí essas questões das impotências e das desvalorizações. Nosso corpo é 70% água, né? Por isso que a gente sente às vezes tão em casa. O nosso sistema nervoso central, ele tem uma frequência de 7,8 Hz, acho que mudou isso um pouco, mas é 7,8 Hz, né? E a terra, a água do mar, a natureza, a areia, as árvores, ela também tem a mesma frequência do nosso sistema nervoso central. Por isso que fala, vou andar descalço que descarrega. Não é que descarrega, você se reequilibra. A natureza te ajuda a reequilibrar o seu sistema nervoso central, que é uma coisa que eu sempre bato na tecla, né? O sistema nervoso
Pode dizer que serve para 1000 coisas, mas para mim isso serve para integrar o meio e o indivíduo. Esse é a função do nosso sistema nervoso. Ele vai te integrar ao meio. Então, se você está num meio que tem uma frequência que é boa para você, ele vai te integrar nessa frequência. Por isso que a gente vai para a praia, para o campo, para os lugares que são mais natureza, e isso ajuda também a gente a se reequilibrar. E é muitas vezes uma das coisas que eu falo para os meus pacientes: você precisa ir para a praia, você precisa ir dar uma volta no interior, sair um pouco aqui, né? Porque você está num ciclo vicioso e você precisa quebrar isso de alguma forma. A gente está numa fase parasimpática. A gente faz uma extensão da torácica, a gente ativa nossos centros simpáticos, né? A gente faz uma ativação simpática ali, a gente consegue ajudar o corpo a equilibrar esse sistema nervoso e tirar a gente, né? Diminuir a barriga da PCL lá embaixo. Fê, vamos lá. O que mais que a gente falar de questão de tratamento? Não, é importante a gente ver que quando a gente tem essa dor, ela crônica já, né? Essa dor lombar crônica, ela vai afetar automaticamente a nossa mente também, porque ela vai estar limitando nossos movimentos. E como a gente sempre diz aqui, a gente não foi desenvolvido de forma separada, a gente foi formado, né, de forma sincrônica, a gente desenvolveu em forma sincrônica. Então, se eu automaticamente perco um pouco dos meus movimentos por conta da dor, isso vai impactar a minha psique, sim. Eu vou me sentindo, e essa impactação vai me despertar novamente e viro naquele ciclo vicioso. Por isso que a gente precisa entender e ajudar esse paciente a se entender para que essas recidivas não aconteçam daí, para que não fique despertando essa sensação, no caso da lombar, basicamente de falta de apoio, né? Então, se você se sente que você não tem o apoio, que você está sozinho, né? Não consegue, o que dá para a gente fazer? O que a gente pode mudar? Né? Porque a gente tem que fazer coisas que são possíveis. Mas muitas vezes, como a gente sempre fala, essa falta de apoio às vezes está lá na infância. E agora está sendo ativado novamente. Eu passei todo esse tempo bem, mas algo me reviveu. Então foi um trilho. Então é importante a gente entender todo esse processo, conhecer todo esse paciente e escutar. Você tem que escutar, você não tem que tentar adivinhar, você tem que escutar, escuta a história. E aí sim, você sabendo que o conflito é de impotência, falta de apoio, guia a conversa para que isso. Porque só dele compartilhar com você, você já está ajudando esse paciente a diminuir como o Fábio diz, a barriga da PCLA. Sair um pouco dessa fase de sintomas agudos que a gente tem. Você está dando condições para ele sair. E você dando exercícios, você manipulando, você orientando com a atividade física correta, você também está despertando no corpo: eu sou capaz, eu posso ficar em pé mais que 20 minutos, eu posso ficar sentado mais do que meia hora, né? Porque você está dando condições do sistema musculoesquelético para ele também se sentir capaz. Então, tudo isso junto. Você trabalhar no corpo físico e você ajudar a psique. Quando você trabalha no corpo físico, que tem dor, a psique já melhorou. Mas você não pode deixar que tenha recidiva, senão o paciente fica com a cronicidade. Então, a gente entra no sair do sedentarismo, equilíbrio, reequilíbrio do corpo. Então, alonga quem tem que alongar, fortalece quem tem que fortalecer. Se for para falar no pulo do gato, então é isso, sair do sedentarismo, porque quando você gera o movimento, você sai do estágio de paralisação, e o estágio de paralisação é onde você está congelado dentro de um trauma. Então, eu acho que a grande sacada é você conseguir fazer isso, tirar seu paciente do sedentarismo. Ah, mas eu faço muito esporte e eu tô com a dor lombar. Então vamos reequilibrar, não é o esporte. O que será que é que está acontecendo na sua vida que a gente precisa ajustar, então, para você poder continuar fazendo esse esporte que você gosta, né? Porque eu sempre falo assim, eu não vou tirar o surf se você gosta, o crossfit se você gosta, a natação se você gosta, por causa de uma dor. Eu vou fazer com que você entenda a sua dor e aí, dentro disso, desse entendimento, desse conhecimento, eu vou fazer o meu melhor que eu posso, mas eu preciso que você faça
a sua parte também. Qual vai ser a sua parte? Exatamente. A vida é movimento. O corpo é feito para se movimentar. Quando a gente tira o movimento é porque tem algum problema.